Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Esse quadro semanal de entrevistas produzidos pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu sou Fernanda Picanso e quero essa companhia nesta manhã. Programa Justiça no Ar. O programa de hoje está recheado de muita informação e eu já te convido para acompanhar uma entrevista sobre os 25 anos da posse dos juízes do terceiro concurso para a magistratura mapaense. O dia 9 de agosto é uma data muito especial para o Tribunal de Justiça da Amapá, pois marca o aniversário de 25 anos da posse dos magistrados aprovados no terceiro concurso da magistratura mapaense. Nesta data, no ano de 1996, o então desembargador aposentado Mário Gutierrez impulsou os magistrados Augusto César Gomes Leite, Matias Pires Neto, José Bonifácio da Lima Mata, Paulo César do Vale Madeira, Keila Cristine Banha Bastos, Liege Cristina de Vasconcelos, Tina Luísa da Almeida, Luiz Nazareno Borges Hausler, que já é aposentado, e Samuel Rubens Zoldan, o Shoa, também aposentado. O juiz Normand de Souza, apesar de participar e ser aprovado neste mesmo certame, tomou posse em janeiro de 97. O jornalista Aloysio Menescal conversou com os magistrados Augusto Leite, Matias Pires Neto, José Bonifácio sobre os 25 anos na magistratura mapaense. Acompanhe. Bom dia a todos. Em 9 de agosto de 2021, a Justiça do Amapá celebrou os 25 anos da posse dos juízes do terceiro concurso da magistratura mapaense. Foram empossados nessa data os juízes Augusto César Gomes Leite, Matias Pires Neto, José Bonifácio Lima da Mata, Paulo César do Vale Madeira, Keila Cristina Banha Bastos Zutzig, Liege Cristina de Vasconcelos Ramos Gomes, Tina Luísa da Almeida Gomes dos Santos Souza e Luiz Nazareno Borges Hausler, já aposentado. O juiz Normandes Souza, apesar de participar e ser aprovado nesse mesmo certame, tomou posse somente em janeiro de 1997. E para falar um pouco dessa trajetória de 25 anos na Justiça do Amapá, nós recebemos em nossa sala virtual os juízes José Bonifácio Lima da Mata, presidente da Associação dos Magistrados do Amapá e titular da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Santana, Matias Pires Neto, titular da quinta vara criminal da Comarca de Macapá, e Augusto César Gomes Leite, titular do Juizado Criminal da Comarca de Macapá. Doutores, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar pela ordem de classificação do concurso em antiguidade, tá ok? Podemos começar com o doutor Augusto Leite, mas a pergunta é mais ou menos geral para todos os participantes. O que representa para os senhores essa experiência de 25 anos, né, de completar 25 anos dentro da magistratura do Amapá? Doutor Augusto, o senhor poderia começar? Claro. Primeiro que realmente é o símbolo de uma vitória, um concurso assim, muito almejado por nós, que nos preparamos durante um longo período de tempo. Recordo ainda na nossa juventude, doutores Matias e doutor Bonifácio, quando nos encontrávamos nas vésperas das provas e depois até para trocar algumas ideias. O doutor Matias lá no tribunal, né, Matias, que nós trabalhávamos como assessores, e como era o nosso tempo. E esses 25 anos representam não só aquele sonho realizado, como também a prática efetiva da justiça, o desejo realmente de mudar uma realidade, de conseguir, com o nosso trabalho, com os nossos esforços, trazer à comunidade, aos jurisdicionados, um alento dos direitos que, por hora, podem ter sido ou não violados. É a exposição da vontade da lei, da igualdade entre todos, dos direitos a serem exercidos, mas também da necessidade de exigir que todos cumpram suas obrigações. E nesse patamar foram 25 anos de muitas lutas, muitas vitórias, algumas frustrações, porque tudo na vida a gente também enfrenta desafios que, doravante, possam não ter sido efetivamente vencidos.
mas representam 25 anos de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação ao jurisdicionado. Isso é o que eu trago em minha mente a cada dia, a cada manhã que a gente acorda para fazer nossas audiências, para fazer nossas sentenças e para atender efetivamente o jurisdicionado. Isso é o mais importante. 25 anos de muito trabalho, de muita dedicação ao Poder Judiciário, mas principalmente de entrega da jurisdição a quem dela necessita. Perfeito. Doutor Matias Pires Neto, o senhor também é parte dessa turma, né, tão especial, completando agora um quarto de século. É muito tempo. É uma vida, na verdade, é mais longo do que muitas vidas. E é uma vida dedicada e presente aqui, junto à população amapaense, e cumprindo um papel de autoridade de grande importância. Como a representação desse papel, como o cumprimento dessa missão impactou na sua vida e na sua história, não só profissional, como pessoal. O que o senhor pode nos dizer sobre esses 25 anos? Então, Aloysio, colegas, ouvintes dessa entrevista, realmente ontem, quando recebi o convite da assessoria de comunicação para participar desse momento, é que eu fui lembrar que eu estaria completando que estávamos completando 25 anos de magistratura. O dia a dia, né, as ocupações fazem com que às vezes a gente até esqueça as datas. E só ontem que fui lembrar que nós estávamos completando 25 anos de magistratura, que é nesse matrimônio, não é? Representa bodas de prata, não é? Então eu realmente me surpreendo pelo tempo que nós já estamos na magistratura. Lembro quando 9 de agosto de 1996, Augusto Luiz Nazareno, né, o Hauser, que já está aposentado, eu, Boni, Bonifácio, Samuel Zoldan, que também já está aposentado, Paulo Madeira, a Keila Banha, a Liege e a Tina tomávamos posse no cargo de juiz substituto da Justiça do Amapá. Éramos, na maioria, novos, bem novos, eu tinha 25 anos. Então, a gente... E ontem, quando... Coincidentemente, eu tinha uma sessão do TRE ontem que ia precisar usar toga, porque era uma sessão solene. Eu fui, então, buscar minha toga, que estava guardada, e eu encontrei, então, a primeira toga, junto com a toga nova, eu encontrei a primeira toga, eu até trouxe aqui para mostrar como o dorsal dela tá encardido, como diz o caboclo, né? Está amarelado já do tempo. E eu fiz questão de trazer aqui para mostrar o tempo que nós estamos na magistratura, a, a função, a realização do sonho, porque ser magistrado, em que pese todas enfim, tudo que se atira contra a magistratura, tudo que se procura retirar de garantia, enfim, toda a crise que a magistratura vive hoje, é a realização de sonho, não é? Tanto que eu vi esses dias o concurso, acho que em Goiás, 12 mil inscritos para um número mínimo de vagas, então ainda é um concurso, ainda é uma carreira muito almejada, em que pese, como eu falei, todas as dificuldades. Então foi a realização de um sonho para nós. Eu confesso que eu, da humilde que vim, de onde vim, né, a origem humilde, eu jamais imaginei que um dia eu pudesse ser juiz de direito, né? No meu tempo, juiz era alguma coisa assim inacessível, inatingível, inalcançável. Então, conseguir ser magistrado foi realmente a realização de um sonho quase impossível. Mas um sonho desafiador, um sonho surpreendente, porque a cada dia hoje, 25 anos de magistratura, ainda tem situações que eu me surpreendo, que eu às vezes fico sem saber meio o que fazer, e aí como é que faz? Porque, veja só, nós como cidadãos, temos todos os problemas, não é? Casa, de família. Às vezes nós estamos julgando problemas, nós precisamos julgar problemas que são problemas nossos, dentro das nossas casas, que às vezes a gente não consegue resolver. Então, são problemas, é uma carreira desafiadora, surpreendente, mas
Eu penso que se tivesse que voltar tudo novamente, eu faria novamente concurso para juiz, eu queria novamente ser juiz, por tudo que a gente pode contribuir, por tudo que a gente pode fazer quando se tem compromisso pela, pela vida alheia, pelo bem social, pela paz e pela ordem pública. Então, são muito boas as recordações, é muito bom, é muito boa a experiência. Como o colega Augusto falou, nós temos as nossas frustrações, as nossas dificuldades, mas a gente não pode ter tudo mesmo, não é? Faz parte da vida. Num contexto, numa balança, eu acho que os pontos positivos são muito maiores nessa entrega, no exercício dessa carreira, e, na verdade, não deixa de ser mesmo, como muitos falam, um sacerdócio. Temos que abdicar, renunciar de muita coisa que as demais pessoas, que os cidadãos, nessa grande maioria, não precisam, nós, como magistrados, precisamos. Há 25 anos, quando assumi a magistratura, eu era bem jovem, como já falei, eu tinha 25 anos também, tinha muitos sonhos, a gente, nessa idade, carrega sonho de mudar muita coisa. Eu não sei se consegui, né? Hoje eu confesso que já não carrego mais tanto ânimo, enfim, tanto otimismo nessa capacidade de mudar o mundo como a gente acredita quando é mais jovem. Mas eu acredito que eu fiz tudo aquilo que era possível e ainda penso que posso contribuir muito. Com certeza, doutor Matias. E lembrando que hoje em dia temos uma sociedade e mesmo os poderes constituídos vivem uma crise de confiança e a justiça ainda é o repositório de maior confiança ainda por parte da maior parte da população, né? E os senhores, né, estão de parabéns por exercer essa missão tão bem numa justiça marcado pela celeridade, pela eficiência, mesmo nesses tempos tão difíceis da pandemia. Aliás, o doutor José Bonifácio pode, inclusive, falar um pouco mais, não só por si só, né, mas também por toda a categoria, uma vez que atualmente é o presidente da Associação dos Magistrados aqui do Amapá. Doutor Bonifácio, se eu posso estender um pouco mais a sua resposta nesse sentido, para falar um pouco não só da sua carreira e da sua missão enquanto magistrado, mas também da categoria de uma maneira geral, ao longo desses 25 anos? Bem, bom dia, Luísio. Bom dia, meus amigos Matias e Augusto. Realmente 25 anos, seja ele qualquer coisa que você vá comemorar, é muito tempo, né? E eu confesso para vocês que parece que foi ontem. Claro que eu olho para o Matias e não vejo os cabelos que ele tinha naquela época, né? Eu vejo que o tempo passou. Augusto da mesma forma, né? Mas é uma realização muito grande. O Matias realmente colocou muito bem, porque eu vinha perseguindo, Aloísio, esse cargo, né, esse concurso há muitos anos. Eu me formei em 1986 e fui passar aí na justiça, aqui na Justiça do Amapá, somente em 96, nesse nosso grupo. Mas eu tentei desde o início. O concurso de 91 fiquei na prova oral, o concurso de 94 eu também fiquei na prova oral e só fui aprovado mesmo na terceira turma em 1996, junto com os meninos aí que eu considero meninos, porque a gente nunca deixou de ter essa juventude, não só no nosso semblante, como nas nossas vidas do dia a dia. A gente se encontra muito, Macapá é uma cidade pequena e a gente está sempre junto. Até porque, como você disse, eu, como presidente da Associação dos Magistrados, estou em contato quase que diariamente com todos os magistrados, seja presencialmente, seja pela telefone, WhatsApp, né, para atender às reivindicações dos meus colegas. Então, basicamente, a magistratura, para mim, foi tudo na minha vida, né? Eu vi o Matias dizendo aí que é de origem humilde. Eu acredito que todos nós da magistratura do Amapá, principalmente os primeiros, aqueles o primeiro, segundo, terceiro concurso,
né? Vieram todos da mesma origem humilde. E eu, rememorando aqui o que me levou para o direito, o que me levou para a magistratura, foi exatamente isso. Duas pessoas influenciaram muito esse aspecto de eu ter seguido a carreira do direito. Lá no interior de Goiás, onde eu nasci, uma cidade chamada Aragarças, eu lavava carro, né? E minha base, o meu lava-jato, que eu chamava lá, o lava-rápido, né? Era próximo do fórum. E eu lavava os carros dos serventuários, do juiz, né? E o juiz falava para mim, falou, olha, Facinho, meu apelido era Facinho, você não pega o meu carro porque você é de menor. Eu falei, sim, senhor, excelência, pode deixar. E eu pegava o carro dele, ia lavar, entregava, e no dia do júri ainda chegava lá pela janela com 12 anos de idade. Excelência, seu carro já está aqui, viu? Ele falou, esse moleque não tem jeito. Então, eu via assim, aquele respeito que a população tinha por ele, né? Principalmente em dias de júri. Aí eu falava para o chefe de secretaria lá, que era chefe do cartório, falei, Almiro, rapaz, eu quero ser um homem igual esse juiz aí, né? Ele falou, Facinho, você vai ter que estudar muito. Eu falei, tá bom, um dia, quem sabe, né? E aí, com 15 anos, eu fui para Goiânia, né, terminando o primeiro grau, aquela época eu falava primeiro grau, fui fazer ensino médio, sempre escola pública, consegui passar na Universidade Federal, porque pobre não tem como estudar em escola particular, e concluí meu curso lá em Goiânia. E daí comecei essa sanha de concurseiro, né, que Matias e Augusto conhecem bem. Vim aqui para o Amapá por questões de oportunidade, né, como o desembargador Mazureco falou lá na posse dele. A gente vai à procura de lugares melhores. E para mim não tinha distância. Eu saí de Goiás, vim para o norte, procurando melhorar as nossas. Então, para mim, a magistratura, como eu disse no início, foi tudo e continua sendo tudo. Eu completei agora, nesse ano, em março especificamente, meu tempo de averbação de serviço, né? Eu estou com 37 anos averbados e apto para aposentar-me, né? Eu só não me aposentei ainda porque eu estou com esse mandato como presidente da AMAP e eu estou aguardando terminar o meu mandato para poder aposentar e encerrar essa minha carreira como magistrado, que eu acredito que foi tudo na minha vida. Não é fácil realmente você julgar as pessoas, mas eu acredito que a gente não julga pessoas, né? A gente julga conduta, julga atitudes, e aí fica um pouco mais cômodo para a gente aplicar a lei no caso concreto que nos é formulado, né? Mas não é fácil, você acaba tendo, às vezes, uma crise de consciência, porque você vê o seu semelhante fazer alguma coisa e você também faz, né? Como o Matias falou, nós temos coisas nas nossas vidas pessoais que a gente próprio não consegue resolver, embora a nossa profissão seja resolver os conflitos externos, conflitos que as pessoas têm e colocam para o judiciário, né? Então, o meu recado é esse, principalmente para os jovens, né? Meu filho está com 14 anos, pergunta o que ele deve ser. Falei, rapaz, olha, para você, se você quiser ser rico, ganhar dinheiro, você faz medicina. Agora, se você quer se realizar, você pode seguir a profissão que você quiser. Eu escolhi o direito e a magistratura por questões de realização pessoal, né? Mas se você algum dia quiser ser juiz, eu te dou todo o apoio e vai ser um motivo de orgulho para mim, tá bom? E aí a Bernadette falou também, Luiz, numa questão... Ei, doutor Bonifácio, fala alguma coisa lá de questão pitoresca, né? Questão histórica, uma coisa mais leve. E os meninos me conhecem, sabem que eu sou assim um pouco mais aberto, fora da magistratura, então, né? Mais popular. E eu gosto dessas brincadeiras, né? E eles, o que eu vou falar aqui, eles vão recordar. Há 25 anos atrás, em 1996, Aloysio, nós tomamos posse 10 horas da manhã, lá no fórum aí da FAB, né, esse fórum principal, no plenário do Tribunal do Júri. E aí, naquela época, teve né, a festa aí,
vieram cada candidato, cada juiz, né, teve a sua família. Minha família, meus amigos de Goiânia na época, vieram umas 10 pessoas. Aí eu e o Matias, com a família dele também, juntamos as nossas famílias e fomos lá para a Orla, na Orla que tinha na época, comer camarão e mostrar a cidade para os nossos amigos, né? E tá, enchemos a cara de cerveja, né? E isso aí, meio-dia, 2 horas, quando foi 3 horas da tarde, o Façanha, na época, chefe de gabinete do desembargador Mário Gutierrez, que era o presidente, me liga, dizendo que tinha uma reunião daí a 15 minutos, lá no gabinete da presidência. Falei, Façanha, pelo amor de Deus, papai. Aí eu estou com a minha família aqui, todo mundo, a gente está comendo camarão aqui na orla. Doutor Bonifácio, o senhor não me conhece o desembargador Mário. O senhor tem que estar aqui agora. Falei, rapaz, mas eu não estou de terno, não tem nada, eu estou de. O senhor vim agora para o tribunal. E eu, fui para o tribunal de camiseta, calça jeans e tênis. Cheguei lá, todo mundo de terno e gravata, e o bonitão aqui de calça jeans, camiseta e mamado. Rapaz, o desembargador olhou para mim assim, de cima embaixo, né? Bonito, né? E eu falei, gostoso. Nunca mais. Aí depois terminou a reunião e falou: nunca mais você faz isso, Bonifácio. Quando eu te chamar aqui para o gabinete, qualquer cerimônia, qualquer evento aqui no tribunal, o juiz tem que ser de terno e gravata. Eu fiquei calado porque estava na frente dos meninos. Mas terminada a reunião, o desembargador, foi a ordem do senhor, era para mim vir do jeito que eu estava. Eu estou aqui. Se fosse de bermuda, eu estaria aqui também. Então, essa foi a situação engraçada. A primeira reunião que eu tive com o homem mais bravo da magistratura, logo levando um raio no primeiro dia. Ô raio! Obrigado, gente. Realmente é uma satisfação estar com vocês aqui comemorando esses 25 anos. E eu creio que esse um quarto de século aí vai ser o último na magistratura, que eu acho que ano que vem eu não estarei mais aqui falando com vocês como juiz da ativa, e sim como juiz aposentado e presidente da MAP, porque o meu mandato se encerra em novembro. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí das redes sociais, os colegas Augusto e Matias, a Luiz, Bernadette, um forte abraço. Perfeito. Doutores Augusto Leite, Matias Pires, José Bonifácio, muito obrigado pela participação. Eu espero que, independente de eventuais aposentadorias, mais 25 anos aí muito ativos e de muita jovialidade continuem permeando aí as suas vidas. Se quiserem dar mais algum recado final, fiquem à vontade. Augusto, quero só agradecer a oportunidade de falar desses 25 anos, que realmente, na minha opinião, pegou os melhores 25 anos da vida de todos nós. Uma juventude repleta de sonhos, repleta de ideais, e que conseguimos executar boa parte deles. Isso é o mais importante, como disse, foi ratificado. Realmente tivemos nossas frustrações, mas realmente os momentos positivos, o alcance de objetivos foi muito superior aos outros. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos. Obrigado. Eu queria registrar, assim, foi muito legal esse momento aqui, não é? Quem dera que nós tivéssemos assim, a oportunidade de... Eu nem imaginei que fosse tão bom, assim, Boni me fez chorar. Na verdade, eu sempre fui chorão. E agora, depois, recentemente, que perdi minha mãe, mais chorão eu tô. Então, o Boni me fez chorar aí, relembrar né, desses nossos momentos. Desse ralho eu participei, esse bem de todos os momentos. E a história do Boni, não é como a história de muitos. Eu lembro que o House ele contava que o House não está aposentado, que ele contava que ele vendia cascalho. Acho que assim, muita gente nem sabe mais o que é cascalho. É uma massa, aquela massa do pastel que é frita, né? Assim. E aí só depois de frita joga açúcar por cima e vendia na rua. E ele gostava muito de futebol, então ele moleque, ele então saía para vender aquele cascalho para manutenção da família, mesmo muito pobre. E quando ele
passava no campo de futebol que estava jogando, ele deixava o cascalho ali no chão e ia jogar. Depois de muito tempo que ele jogava futebol, ele vinha pegar a bandeja de cascalho para vender, e aí estava cheio de formiga. Aí ele só fazia bater a formiga de um lado e do outro, colocava na bandeja e saía, continuava a venda, porque senão, se ele chegasse sem o dinheiro da venda, ele ia apanhar da mãe. Então, a nossa vida é recheada dessas histórias, e é muito bom recordar aqui. Então, eu assim, quero parabenizar aí, agradecer os colegas, né? Nós 9, depois entrou o Normando, a gente ficou muito próximo, né? Acredito que todos os momentos importantes das nossas vidas, casamento, aniversário de filho, nós sempre estivemos muito juntos. A gente solidificou uma amizade que eu espero que seja para sempre, né? Independentemente de estarmos ou não na ativa. Então, realmente é só muita gratidão e pedir a Deus proteção para que possa estar conosco no restante da nossa estada. Muito obrigado. Encerrando, eu tenho alguns colegas, a Luísa, que perguntam, mas Boni, você com 58 anos já vai se aposentar, não quer chegar mais adiante, no caso do desembargador, né, o desembargo? Eu sempre digo para eles que o meu sonho era ser magistrado, né? Magistrado no sentido de juiz do primeiro grau. E depois que eu assumi a magistratura, eu tinha passei a ter um outro sonho, e não era ser desembargador, era ser presidente da Associação dos Magistrados, né? E esse sonho eu consegui ano passado, com 82% de aprovação dos meus colegas. Então, eu estou quites, né, com a magistratura do Amapá, com a minha consciência, de ter alcançado esse cargo por eleição, que para mim é muito mais importante do que o cargo de desembargador. Eu tenho que esperar aqui até os meus 75 anos para poder exercê-lo. Eu não tenho essa vaidade. Eu só queria chegar a presidente da associação e cheguei. Por isso, também eu estou pegando o meu bonezinho e deixando aí o cargo para os mais jovens, né, e aproveitar o meu restinho de tempo ainda. Mais uma vez, obrigado aos meninos, à turma da assessoria de comunicação, aos ouvintes aí das redes sociais. Meu grande abraço. Perfeito. Muito obrigado, doutor Augusto Leite, doutor Matias Pires Neto, doutor José Bonifácio. Espero que vocês participem, os senhores participem mais vezes aqui do nosso Justiça no Ar. E meus parabéns pelos 25 anos, e que sejam os sonhos na vida pessoal ou novos sonhos aí para realizar na magistratura, que todos se realizem, né, como tem se realizado até agora. Muito obrigado, um bom dia e uma boa semana aos senhores. O programa Justiça no Ar vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet, por meio de um computador, notebook ou celular. Sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e, clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção: aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense,
de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Programa Justiça no Ar. Muito bem, já estamos de volta ao programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Eu quero te convidar para acompanhar agora uma entrevista com o juiz Paulo Madeira, também sobre os 25 anos da posse dos juízes do terceiro concurso da Justiça Amapaense. Quem conversou com ele foi o jornalista Aloísio Menescal. Acompanhe. E retornamos agora para entrevistar mais um juiz que completou 25 anos de Justiça do Amapá. Estamos falando do doutor Paulo César do Vale Madeira, titular da 6ª Vara Civil e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá. Doutor Paulo, bem-vindo ao Justiça no Ar. Obrigado, Aloísio. Bom dia a você, bom dia a todos. Estamos à disposição para falarmos sobre esses nossos 25 anos de Justiça do Amapá. Perfeito. Doutor Paulo, nós entendemos que passar no concurso para o judiciário como juiz, especialmente, é um desafio, é uma tarefa difícil. E tanto pela dedicação inicial ao estudo, as renúncias que são necessárias para justamente ter essa dedicação inicial, como também para se manter, porque ser juiz significa estudar para a vida inteira, não é verdade? O senhor pode escrever um pouco sobre a sua carreira, né, o que o levou a desejar a magistratura, né, como missão de vida e como missão profissional, e narrar um pouco do que o senhor passou ao longo desses 25 anos, dessa trajetória, que é um quarto de século, e, portanto, um bom pedaço da vida de qualquer pessoa. Sem dúvida, Luiz. Na verdade, a minha vinda para a magistratura, ela foi ocorrendo dentro de um desdobramento que, em princípio, não era previsível, né? Eu não me formei na Faculdade de Direito, na Federal do Maranhão, pensando em ser magistrado. Eu não tinha, na verdade, essa ideia. Eu queria ser advogado, eu não queria ser magistrado, em princípio, né? Eu tinha muita ligação com movimentos sociais, eu fui diretor do Diretório Central dos Estudantes, então eu tinha a ideia de formar e virar um advogado para atuar nessas causas populares, ajudar pessoas, né, mais carentes, que tinham pouco acesso à justiça, para trabalhar. Então, a minha linha, na verdade, em princípio, era essa. Só que aí eu comecei a advogar numa situação muito adversa, né? Que eu era de uma família muito humilde, então eu não consegui montar um escritório de advocacia adequado, com uma boa estrutura, bem localizado em São Luís do Maranhão, não é? Então eu tive muita dificuldade inicial na advocacia, né? Fui advogar com amigos queridos que também, do mesmo modo que eu, eram pessoas de origem humilde, que não tinham condições de montar um grande escritório, e nós passamos bons aperreios nesse período, né? O meu colega de escritório, um dos meus colegas de escritório, é o atual secretário de Segurança do Maranhão hoje, o Jefferson Portela. Era ele e o outro colega, Manuel Matos, que hoje também é juiz de direito lá no Maranhão. Nós éramos nós três, no mesmo escritório de advocacia. Mas era um local muito ruim, assim, um local que ficava numa zona periférica da cidade, sem muito acesso a transporte adequado, enfim, então era difícil até para chegar no nosso escritório. Então, por conta disso, a gente teve muita dificuldade. E aí, depois de mais ou menos um ano nesse escritório, eu conseguia ganhar só o necessário para sobreviver, né, para botar combustível no meu Fusca e tal. Aí eu resolvi dar uma parada, de não, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar para algum concurso aí desses que não sejam, digamos assim, dos mais complexos, né, de grande envergadura, como para juiz, para promotor, vou tentar passar num desses concursos aí para poder passar uma temporada fazendo o que se chama, na linguagem popular, um pé de meia, né? Guardar uma grana aí por 1 ano, 2 anos, enfim, e aí depois eu volto para a advocacia, já em outra situação, né, no escritório mais localizado,
mais bem localizado, enfim. E foi essa a minha ideia. Então, eu acabei saindo da advocacia nesse período e passei no concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, para o TRE. Não era, digamos assim, um cargo ruim, era um cargo muito bom, porque era privativo de bacharel em Direito, enfim. Mas não era o que eu não queria ser servidor, eu queria ser advogado. Então, a minha ideia mesmo era ficar esse período lá no TRE, uns 2 ou 3 anos, e depois voltar para a advocacia. Só que, quando eu estava no TRE, eu fui convidado por um desembargador lá do Maranhão para ser assessor dele, porque o Jefferson Portela, que é exatamente esse que era meu colega de escritório, na época, ele já estava trabalhando como assessor de desembargador. E aí surgiu mais uma vaga, né, que foi criada uma lei criando o segundo assessor de desembargador. Aí meu colega me indicou, disse, pô, então eu tenho o amigo Paulo Madeira, que ele acho que seria um excelente assessor, mas ele está no TRE. Aí o desembargador disse, não, mas isso não é problema, eu posso convidar, se ele aceitar, ele fica à disposição do Tribunal de Justiça e continua com, né, servidor do TRE, porque ele é concursado. É claro, ele não vai querer sair de lá, mas ele fica à disposição. E assim eu fui, não é? Fui convidado e fui trabalhar com esse desembargador como assessor, mas continuei, claro, no TRE. E aí, quando eu cheguei no Tribunal de Justiça do Maranhão como assessor de desembargador, foi que me despertou a vontade de ser juiz. Que eu comecei a trabalhar com aquelas coisas lá da justiça mesmo, do dia a dia, do gabinete, e vi que era um desembargador muito correto, uma pessoa muito, muito séria em tudo, uma pessoa extremamente zelosa com o trabalho, com a dedicação. Era uma pessoa que nos dava liberdade para trabalhar como assessores e sempre exigindo, né, uma questão ética e moral muito, muito firme no trato com as pessoas, né, com o zelo com a coisa pública. E ali, por inspiração dele, desembargador José Ribamar de Andrade, que faleceu este ano já, aos 90 e poucos anos, né, foi uma referência para mim. Aí que eu despertei a vontade de ser magistrado, né? E foi assim a razão pela qual eu cheguei na magistratura, optei pela magistratura, né? Aí, quando eu estava já como assessor de desembargador, eu comecei também a estudar para concurso, e aí passei no concurso para o Ministério Público do Maranhão, né? Passei promotor de justiça, e estava aguardando nomeação para ser promotor de justiça. Aí surgiu a oportunidade, né, de fazer o concurso para magistratura no Amapá. Como eu estava no ritmo de estudo, eu tinha saído da Escola de Magistratura do Maranhão, aí eu fiz a prova aqui no Amapá, passei e fui nomeado logo. E aí, quando me chamaram do Maranhão para ser promotor de justiça, eu já estava aqui havia 3 meses como juiz, aí eu optei por não voltar, né, para o Maranhão para ser promotor. Fiquei como magistrado do Amapá, tomei posse no dia 9 de agosto de 96, né? E estou aqui até hoje. Então, em resumo, né, para eu chegar na magistratura foi isso. Eu não queria, em princípio, ser magistrado, mas eu fui levado por conta desse contexto todo que eu acabei de relatar. Perfeito, doutor. E conte um pouco sobre esse período, porque assim é importante, lógico, entender o que leva o cidadão e o estudante de direito, né, um advogado, a escolher esse rumo, né, na carreira, mas também é importante compreender o que foi essa carreira, o que ela representou para o senhor ao longo desses 25 anos. Como é que o senhor se viu no cumprimento dessa grande missão que é a magistratura? Sem dúvida. Como eu relatei no início, em princípio, eu não tinha a pretensão de ser magistrado, eu me identificava com a advocacia por conta dessas questões mesmo de maior liberdade para atuar na condição da defesa social, enfim. E aí eu sempre via a magistratura como sendo, digamos assim, alguma coisa que deixava o indivíduo mais preso, muito limitado ali, determinadas regras, determinadas leis, sem tanta liberdade para agir, porque tinha que agir muito dentro de um quadradozinho ali do que a justiça prescreve, inclusive com relação mesmo a comportamento, a não se manifestar publicamente em matérias sociais e políticas de relevância para a sociedade, porque, claro, a gente tem que guardar algumas cautelas. Então, em princípio, eu não queria. Mas, quando eu ingressei na magistratura, eu vi que, na verdade, era possível fazer um trabalho de relevância social, fazer um trabalho dentro do processo, mas fazer também um trabalho que ele contemplasse
essas matérias de interesse social. Eu não precisava deixar de ser magistrado para fazer isso. Então, assim eu comecei, né? Então, por exemplo, eu fui ser titular numa comarca muito pobre, que era a comarca de Calçoene, foi a primeira comarca que eu fui titular, e quando eu cheguei lá, eu montei na comunidade um curso chamado Direito e Legislação para o Exercício da Cidadania, que era um curso onde eu ministrava aula para dona de casa, para moradores, para pessoas da comunidade, sobre noções elementares do direito, como que fazer para poder conseguir uma guarda, uma adoção, o que era juizado especial, como fazer para entrar com um processo no juizado especial, direito de família, direito constitucional, o que era a Constituição Federal, qual a importância dos princípios da Constituição. Essas questões assim, elementares eu ensinava para a comunidade. Eu trabalhava com o povo e fiz também um programa numa rádio comunitária local, a Rádio Comunitária de Calçoene, que era um programa chamado Um Momento com a Justiça. Era toda semana, meia hora, né, por semana, de um programa, acho que era uma quarta-feira. E aí eu dialogava com a comunidade sobre essas questões da justiça, sobre questão do dia a dia, né, que tinham relevância para a sociedade. E eu não precisei fugir, né, dos regramentos da Constituição e nem do direito para poder ter esse acesso maior à comunidade. Então, quando eu vi que eu conseguia fazer isso sendo juiz, aí eu digo, não, a magistratura me contempla, ela está dentro do que realmente eu penso, do que eu quero, e aí assim eu fui ficando, né? Estou já há 25 anos, e aí depois também, somado ao meu trabalho do dia a dia da magistratura, eu fui ser presidente da minha associação de magistrados, né? Fui presidente por 2 períodos, por 2 mandatos, fiquei no associativismo por um período considerável, né? Mas eu não abri mão de ser juiz, eu era presidente da associação, mas eu não me licenciei da magistratura, eu continuei como juiz atuante, né? Inclusive, eu sou talvez um dos primeiros casos de um juiz que era titular de uma comarca do interior quando foi eleito presidente da Associação dos Magistrados. Eu era juiz de Serra do Navio, que era uma comarca de difícil acesso até. Então, assim, eu fazia das tripas coração, como se diz no popular, para conseguir vir a Macapá quando tinha alguma urgência, alguma situação assim que justificava vir na condição de presidente da entidade. Então, foi uma experiência muito rica, né? Somada a esse trabalho do dia a dia da magistratura, que é de entregar a prestação jurisdicional, de decidir processo, de fazer audiência. Então, a minha carreira na magistratura sempre foi muito dinâmica, porque eu nunca quis ficar apenas mesmo ali no gabinete, despachando, sentenciando e decidindo. Eu quis fazer da minha vida uma coisa em que a magistratura fosse um instrumento realmente para poder contemplar os interesses da sociedade em todos os campos, né? Nesse sentido de lutar pelo que é certo, lutar pela democracia, pelos valores, né, da sociedade. E a magistratura nos permite isso. A gente não precisa deixar de ser magistrado para poder ter essas visões, ter essas compreensões. Então, por conta disso, por conta de compreender que era possível conciliar essas minhas ideias iniciais lá, não é, de atuar assim, em contato mais direto com as pessoas, com a sociedade, por conta de compreender isso, foi que eu me mantive na magistratura e eu estou realizado. Eu posso dizer que eu sou um homem realizado na magistratura. Eu faço o que eu gosto. Com certeza, se eu tivesse que fazer a opção novamente, eu faria pela magistratura. Eu acho que ela tem uma relevância, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, né, com muitas tensões, com muitas ameaças à democracia, com muitas ameaças às instituições. Eu acho que a magistratura tem um papel fundamental, um papel essencial, exatamente de preservar, de fazer com que as pessoas preservem essas instituições que foram conseguidas a tão duras lutas, né? As pessoas que passaram antes da gente lutaram muito para que hoje nós tivéssemos uma democracia, para que nós tivéssemos um país com as instituições sólidas. Então, isso é o que realmente me encanta na magistratura. Eu acho que eu optei pelo caminho certo, o caminho que realmente me contempla enquanto cidadão, enquanto homem.
E o senhor já faz planos para os próximos 25 anos aí de magistratura? O senhor tem quanto tempo ainda antes de aposentar? Pois é, eu estou hoje, né, com 54 anos de idade, né, como a aposentadoria compulsória é 75, assim, então, em tese, eu teria mais 21 anos na magistratura, quer dizer, uma vida longa ainda, né? Mas eu não sei se vou ficar até lá, porque, claro, primeiro a questão da saúde, né, da capacidade de trabalho, que eu acho que o magistrado, por conta das exigências do cargo, a gente tem que estar permanentemente lendo, permanentemente estudando, permanentemente se atualizando. Eu acho que as exigências do cargo fazem com que a gente sofra na saúde. A gente realmente passa por momentos complicados, às vezes o estresse, às vezes realmente o esforço é muito grande, e às vezes a gente não consegue chegar aos 75 anos em condições de dar o melhor. Se eu perceber, né, pelo meu histórico, pela percepção mesmo do dia a dia, que eu não estarei mais rendendo aquilo que é importante para o meu trabalho, eu peço aposentadoria antes. Mas se eu tiver ainda força, né, e disposição de saúde, a vontade não vai faltar para eu ficar até o final, para chegar ao Tribunal de Justiça, né, para o desembargador, que é o curso natural, né? Mas, assim, os planos são exatamente esses, de reforçar. E, além do trabalho agora com a magistratura, eu estou no outro desafio, que era um desafio que eu já, na verdade, buscava há algum tempo, mas não tinha tido a oportunidade, porque eu fiquei no associativismo muito tempo, e isso me tomava um tempo grande para poder me dedicar, né, tanto à magistratura quanto à associação, e eu não pude fazer, mas agora eu consegui me submeter a uma prova de mestrado, né, e fui aprovado no mestrado da UNB, que está contemplado entre os melhores do Brasil, e é uma referência, inclusive, no mundo, o mestrado em Direito da UNB. E aí eu estou fazendo, né, esse mestrado, comecei agora, estou muito entusiasmado, né, porque eu quero voltar para a sala de aula. Eu dei aula, é um outro aspecto que eu também acho que é importante relevar aqui, ressaltar, melhor dizendo, na entrevista, é que, além de ser magistrado e ter essa ligação com o associativismo, eu fui professor da escola de magistratura do Amapá por mais de 5, 6 anos. E muitos colegas que hoje, né, dividem a magistratura comigo foram meus alunos queridos. Eu posso citar, dentre eles, aqui o Ailton, posso citar o João Matos, a Joenilda, a Lívia. Foram todos meus alunos, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, de certo modo, somamos nessa fase em que eles estavam ainda se submetendo a concurso, sendo professores deles, discutindo com eles no dia a dia, e eles foram aprovados e hoje são magistrados. Então, assim, eu tenho muito prazer em dar aula, gosto de sala de aula. E depois que eu saí da Associação dos Magistrados, fui convidado para o Tribunal de Justiça, né, para ser juiz auxiliar da presidência, que foi um desafio muito rico também, né? Fiquei 2 anos na gestão do João Lages, que é o meu amigo pessoal há muito tempo e que me convidou, e eu fui com muito prazer e procurei fazer o melhor do meu trabalho como juiz auxiliar. E quando terminou a gestão como juiz auxiliar, foi exatamente o período que surgiu o concurso para fazer o mestrado. E eu me submeti e passei. Então, assim, eu nunca fiquei parado, na verdade, né? Só numa atividade. Eu sempre busquei fazer outras atividades que fossem também importantes. E aí uma coisa vai engatando na outra. Quer dizer, eu saí da Associação dos Magistrados, demorou um tempo, já fui para ser juiz auxiliar da presidência. Quando terminou, teve o concurso para mestrado, passei do mestrado, estou fazendo agora. Ou seja, eu procuro utilizar o meu tempo da melhor forma possível, utilizar realmente tudo que é disponível para poder somar, para estar me aperfeiçoando o tempo todo. E é esse o meu grande desafio. Então, se eu puder dizer assim, os próximos anos que eu tenho pela frente, o que eu quero fazer é isso, é permanecer trabalhando como magistrado, fazendo aquilo que eu acho que é o correto, que é o justo, dando a minha contribuição enquanto cidadão, indo para a sala de aula para poder dividir com as gerações mais novas esse aprendizado do direito, essas discussões em torno dos temas importantes para a sociedade, a democracia, o direito, a inclusão social, a inclusão das minorias, o respeito, né, à sociedade de um modo geral, fazer com que
as pessoas, independentemente de suas orientações sexuais ou quaisquer que sejam, elas sejam respeitadas dentro da sociedade, sejam contempladas. Então, o meu propósito é esse, é continuar nessa linha, né, de defender aquilo que eu considero que é justo, que é importante em matéria de valores da minha formação humana. Doutor Paulo, então, meus parabéns, não só pelos 25 anos, né, por essas bodas de prata desse casamento bem-sucedido com a magistratura, mas também pela aprovação no mestrado, né, e uma retomada aí na carreira acadêmica que espero que seja bem frutífera, assim como tem sido a da magistratura, que ainda será, com certeza. Desejo muita saúde para o senhor. O senhor tem algum recado para dar para os demais colegas que estão completando 25 anos? Eu tenho, na verdade, assim, uma manifestação, né, de carinho, de apreço, e dizer para todos os meus colegas, né, do meu concurso, do concurso 96, começando pelo Augusto, que foi o primeiro colocado, aí veio o Luiz Haussel, depois o Matias, o Bonifácio, Samuel, que é meu compadre, é padrinho do meu filho, que já está aposentado, está morando em Brasília, né? Aí depois do Samuel vim eu, né, que fui o sexto colocado do concurso, já falei do Matias, falei do Bonifácio, do Augusto, do Samuel. Aí vem a Keila, depois a Liege e o Normandes, que apesar de não ter tomado posse na mesma data que a gente, né, mas é do nosso concurso. O que eu quero dizer é que eu tenho muito orgulho, né, e muito carinho por todos os meus colegas, que além de colegas são amigos, né, e que a presença deles na minha vida, não apenas pelo fato de ser do mesmo concurso, mas pelo fato de nós termos criado essa solidez de amizade, de respeito um ao outro, é isso que nos estimula, que nos faz ter certeza de que a gente escolheu o caminho certo. Então, neles eu me inspirei, são colegas queridos, pessoas que realmente somaram muito com a minha vida e somam até hoje. E o que eu quero dizer para eles é que também eles não percam o ânimo, né, que se mantenham firmes em torno da magistratura, em torno desse nosso trabalho, que é um trabalho que eu acho que tem uma grande relevância, mas que a gente só consegue realmente ser relevante para a sociedade se a gente tiver a humildade de perceber que sozinhos nós não somos ninguém. A gente tem que trabalhar sempre de forma coletiva, respeitando as pessoas, respeitando a coletividade. Qualquer cidadão, por mais humilde que seja a função que ele exerça, ele sempre deve ser contemplado, deve ser levado em conta em qualquer decisão, porque a sociedade se forma exatamente disso, dessa diversidade, desse volume, não é, de ideias que pairam ao longo da história. Então, o que eu quero dizer é isso, é que se mantenham, não é, engajados para fazer o melhor para a nossa sociedade. É o que eu gosto sempre de dizer. Perfeito. Doutor Paulo Maldeira, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado pela participação aqui no Justiça no Ar. Espero que o senhor volte mais vezes, certo? Para nos brindar aqui com suas palavras e seus relatos. E parabéns por 25 anos e por mais 21, pelo menos, né? Se a saúde permitir, se todas as condições permitirem. Um grande abraço, doutor. Tá bom, Luiz, eu que agradeço, muito obrigado, né? E estarei sempre à disposição. Dê um abraço a todos os nossos amigos aí, né? Da parte da imprensa, da comunicação, a Bernadette, a todos os que fazem parte desse grupo aí, que é um grupo realmente muito valoroso. Vocês conseguem, né, levar a justiça do Amapá, a imagem, a discussão da justiça de forma muito eficiente. Parabéns para vocês também, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. O programa Justiça no Ar vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. O NUJAPNAC é o órgão do Tribunal de Justiça do Amapá, responsável pela gestão dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil. Entre estes precedentes, podemos relacionar matérias de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência, suspensão em incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O órgão também tem entre suas atribuições a promoção do fortalecimento do monitoramento e busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. Ao NUJAPNAC, cabe ainda subsidiar e monitorar os recursos dirigidos aos tribunais superiores,
alimentando o Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça e a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá. Outra atribuição do NUGEPNAC é manter atualizado os dados sobre processos sujeitos à técnica de casos repetitivos e de assunção de competência. Nestes casos, o núcleo também encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça relatórios de cada status processual. Cabe ao NUGEPNAC o dever de apoiar a própria instituição, tribunais e órgãos superiores na missão de promover e proteger a segurança jurídica, além de acompanhar a tramitação de ações sobre direitos coletivos, 2 elementos fundamentais da prestação jurisdicional. Para chegar no ambiente eletrônico do NUGEPNAC do Tribunal de Justiça do Amapá, acesse o portal. Uma vez na página, você poderá ter acesso a todas as normativas que determinam o funcionamento do núcleo e a composição do órgão, além do endereço e contatos para atendimento. Neste espaço, é possível conferir os informativos do NUGEPNAC e realizar as consultas dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, além das relações de temas gerais do STJ e STF. Este é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Programa Justiça no Ar. Olá, seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá no Facebook. Estamos aqui de volta agora para conversar com uma magistrada também do 3º concurso da magistratura do Estado do Amapá, no caso, a doutora Tina Dalmeida, titular do 2º Juizado Especial Cível Central de Macapá. Doutora Tina, bom dia. Bom dia, Luiz. Doutora Tina, como nós conversamos com os outros juízes, a nossa pergunta vai ser mais ou menos no mesmo sentido com a senhora, até para não destoar e não achar que tem tratamento especial para ninguém. Não, Doutora obrigada. Tina, basicamente o que nós queremos da senhora agora nesse momento é o que representou para a senhora o desafio, né, primeiro a escolha, né, da carreira da magistratura, o desafio da aprovação lá em 96, né, pelo menos da posse em 96, não me recordo agora quando foi a prova de fato, e também como tem sido a realização dessa missão enquanto juíza ao longo desses 25 anos. Ok. Aloysio, eu começo dizendo que eu tenho 51 anos, né? E eu ingressei na Justiça do Amapá, na verdade, aos 23 anos. Eu saí da faculdade, praticamente já vim trabalhar como servidora no tribunal, ao início da criação da Justiça do Amapá, que foi, né, em 1991, e a minha vida profissional se confunde absolutamente, né, com a do Tribunal de Justiça, com a existência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Eu era muito jovem ainda, né, e hoje existem os digitais influencers, né, então, aquela época eu tinha um influenciador, né, que era o meu pai, né, então eu tinha sempre como uma meta, uma visão, ser como ele, ser o que ele era. E meu pai foi muito tempo do Ministério Público, né? Então ele era promotor de justiça, e a minha ideia no início, eu falei, olha, vou ser promotora um dia, eu vou fazer o curso de Direito, eu cursei a academia na Universidade Federal do Pará, né? E com assim, muita satisfação, inclusive colegas meus, o doutor Matias, por exemplo, foi meu colega de academia, desde a escola, o Matias foi desde a 5ª série, a gente estudou junto, e passamos no mesmo ano na Federal, cursamos o curso de Direito juntos, então ele é um colega que me acompanhou, né, por toda a minha vida, assim, né, acadêmica e até em ingresso de magistratura. Então, seguindo os passos do meu pai,
acabou que na criação do Estado do Amapá e da Justiça, meu pai foi, então, alçou o cargo de desembargador, e eu falei, agora meu pai é juiz, né? Então, eu cheguei a fazer concurso para o Ministério Público juntamente, a maioria de nós do meu concurso estava fazendo de forma concomitante, né, o concurso do Ministério Público, e alguns de nós foram passando junto no Ministério Público e na magistratura. Eu também, graças a Deus, consegui passar no MP, mas àquela altura eu estava grávida, né? Foi um desafio muito grande para mim, porque eu estava grávida da minha primeira filha e estudando e me dedicando, e foi muito complicado. Eu tive que abandonar o concurso do Ministério Público e me dediquei, né, exclusivamente ao concurso da magistratura. E, graças a Deus, então, eu alcancei, né, a aprovação, que foi, talvez, até então, a minha segunda maior emoção da vida, porque eu tinha passado no vestibular de uma universidade federal, e eu estava grávida, mas eu ainda não tinha tido bebê, eu tomei posse ainda grávida, na verdade, todo mundo ficava me tirando as brincadeiras, dizendo que eram 2 pessoas, que estava fazendo que o concurso era feito por 2 pessoas, que não podia isso, enfim, aquelas brincadeiras que a gente enfrentou e que foi maravilhoso durante o concurso, meus colegas que acompanharam, meus colegas Augusto, Matias, né, que trabalhavam no Tribunal de Justiça também, e acompanharam também o meu período de gravidez, e a gente estudou junto. Foi um tempo que a gente decidiu, então, estudamos juntos para poder prestar o concurso, né? E, felizmente, eu passei no concurso e tive essa emoção de ver meu nome ali naquela lista, né? Uma lista que a gente foi procurar, foi fixada no átrio lá do Tribunal de Justiça, à noite, a lista dos aprovados, e foi uma emoção, foi a segunda maior emoção da minha vida, foi essa. A terceira foi depois, claro, o nascimento da minha filha. E foi maravilhoso, e a minha vida, então, a partir daí, foi uma entrega à magistratura. Nem mesmo a licença maternidade, que à época não era de 120 dias, né? Na época era 90 dias só de licença maternidade, mas nem essa me impediu de viver o início, né, da carreira, porque eu nem fiz questão de cumprir os 90 dias de licença, e ficamos trabalhando, era o início de instalação de juizados especiais, então foi maravilhoso. Meu ingresso na carreira foi com esse desafio de enfrentar uma gravidez, de fazer 2 concursos ao mesmo tempo e depois ter que realmente, por conta disso, optar já de fazer só o concurso da magistratura. E, claro, já sabendo que o meu pai era juiz também, eu não recebia lá essas motivações. Meu pai sempre tinha, olha, cuidado, o MP é bom, sempre me dava assim, aquele incentivo dizendo assim, pensa bem se tu queres ir para a carreira da magistratura, talvez porque ele já antevisse, né, antevisse as dificuldades, né, as agruras que a gente tem que enfrentar. 26 anos eu passei nesse concurso, e a minha vida, como eu falei, iniciei essa conversa dizendo, eu tenho 51, então eu estou desde então imersa, né, completamente entregue a esse exercício que muitos dizem que é um sacerdócio, né, que é a magistratura. Falo muito, Aloísio. Fique tranquila, doutora. E, doutora Tina, a senhora, então, como disse, faz 25 anos que está dentro da justiça, dentro da carreira da magistratura, ingressou aos 24 anos, não é isso? 26. 26, perdão, fiz a conta errada. Aos 26 anos, então a senhora tem pelo menos aí mais 24, né, até o máximo, né, Da como diz, aposentadoria. aposentadoria compulsória, né, aos Sim. 75 anos. Uhum. Como é que estão os planos da senhora para a carreira da magistratura nesses próximos 24 anos? Olha, Luiz,
eu olho um pouquinho para trás e vejo, ao invés, talvez assim, antes de olhar para esse futuro, né, que me espera, eu olho para trás o que eu já vivi dentro da magistratura. Então, fazendo até agora, é claro, né, eu posso me apoiar naquilo que eu já vivi. E como falei, tomei posse muito jovem, com 26 anos. Fui titularizada só em 2005 na comarca de Vitória do Jari, era o início da comarca, fui a primeira designação, né? Fui a primeira magistrada da comarca. Vivi coisas assim que me fizeram crescer como pessoa mesmo. Eu aprendi a ter coragem, porque enfrentei o interior e, quem sabe, todos nós que somos daqui da Amazônia sabemos as dificuldades que enfrentamos pelos interiores, né? A dificuldade de deslocamento através das estradas. Enfim, era estrada, era balsa, era tudo que precisava até eu chegar na comarca onde eu vivi mesmo lá. Eu me mudei para Vitória do Jari, fiquei lá. Graças a Deus, o tribunal tinha uma excelente estrutura no local, e eu tinha uma boa casa, um fórum novinho, lindo, todo cheiroso, servidores que estavam muito empenhados né, em trabalhar, em desenvolver uma prestação de serviço àquela comunidade mesmo. Então, a comunidade veio para dentro do fórum. Foi, então, o início ali, quando na minha primeira titularização, depois de ter ficado uns 8 anos como juíza substituta, sempre em juizado especial, rodei por todas as varas um pouquinho, mas fiquei mais em juizado especial. E de lá para cá, eu observo o quanto eu já amadureci. E talvez esse amadurecimento não me deixe ficar com tanta expectativa em relação ao que vem mais para o futuro. Por exemplo, alçar o máximo do cargo da carreira da magistratura, que é chegar ao desembargo, como o nosso colega Mazurek, recentemente, na segunda-feira, tomou posse como desembargador, né, no Tribunal de Justiça. Não sei se eu tenho essa expectativa, por exemplo, de chegar até onde ele chegou. Eu sei que o que eu já vivi na magistratura foi o suficiente para formar minha própria pessoa, né? Hoje eu consigo trabalhar e eu presto a jurisdição, eu digo direito no caso concreto que me é apresentado, e eu já vivi bastante e tenho, a cada dia eu aprendo, com certeza, cada dia que eu passo, não estou nem falando só da parte técnico-jurídica, porque um operador do direito não pode parar de estudar, né? Ele tem que estar sempre se renovando, estudando, assim como um profissional da medicina, um profissional do direito, ele tem que tanto mais um magistrado. Mas eu aprendi muitas coisas, lembrando até um discurso recente do presidente do STF. Eu tenho aprendido, por exemplo, o meu lugar de fala, tenho aprendido a ficar calada, eu tenho aprendido a falar no meu momento. Então, eu vivo, por exemplo, as audiências que eu faço todos os dias, e aqui eu consigo vivenciar o amadurecimento que eu tenho como profissional, né, da magistratura. Então, assim, expectativas eu tenho de viver cada dia, de coisas novas, como a tecnologia que está sendo implementada, a Justiça 4.0 que o tribunal participa, né, como um projeto do CNJ, os processos 100% digital, aprender a viver com essa tecnologia que até então a gente não utilizava, até já tinha, né, mas não utilizava, e isso para mim já está sendo o suficiente de um dia após o outro. Quem sabe amanhã, o dia de amanhã, eu vou deixar assim nas mãos de Deus, mas a minha expectativa é amanhã fazer minhas audiências de amanhã e de sexta-feira e de prestar a melhor jurisdição.
esse é o meu plano de carreira e de viver, de prestar a melhor jurisdição, de ser a melhor pessoa, de ser uma boa magistrada, de falar com a comunidade, é isso que é o meu futuro, é amadurecer e prestar jurisdição, buscando sempre a justiça, né, a distribuição da justiça. Então, meu futuro é esse. Eu Perfeito, tenho doutora. muitas expectativas a vida é muito volátil, né? Não sei o que virá amanhã. E aproveita então, já que não só a senhora está fazendo, mas toda a sua turma, né, do terceiro concurso está completando esses 25 anos, né? Eu queria perguntar à senhora, tem uma mensagem para dar para os seus colegas que também fizeram agora 25 anos, no dia 9 de agosto? Ah, meus colegas, esse concurso foi maravilhoso. Nós fizemos realmente amigos. É, eu, eu, eu sei que acho que eu vi alguma citação do tribunal em relação a isso, e tem um nome que foi o primeiro colega que aposentou do nosso concurso, que foi o doutor Samuel. Eu lembro bem do dia da nossa posse, nós estávamos na antessala, antes de entrar, né, no plenário, para fazer o juramento, enfim. E ali, aquele momento de descontração, nós inventamos um apelido para ele, que ele era chamado de capelão, porque ele parecia, né, um frade, com o jeito como ele se portava, se vestia. E o Bonifácio, que foi um juiz maravilhoso, um cara que tinha vindo de outros concursos e que compartilhou conosco as experiências dele no tempo em que a gente passou nas provas, nos encontros de provas de psicotécnico, né, e que tinha as entrevistas que né, os candidatos passam, e dividir, ver as experiências do Bonifácio, do Matias, como eu falei, do meu colega Matias, que ele é o meu colega de infância, né? Eu desde criança, conheço o Matias desde que a gente estava na 5ª série, a gente foi estudando junto, passamos no mesmo concurso. Não temos mais aquela proximidade, o Matias é um juiz de fórum e eu de juizado, ficamos em prédios diferentes, mas sempre temos o contato. Inclusive, a época que fizemos 20 anos, foi o nosso último encontro, realmente um encontro presencial, quando todos nós pudemos ficar ali juntos, ter um tempo, fizemos uma festinha lá na associação, nos encontramos, o Paulo Madeira, o Augusto, acho que talvez o Hausler não esteve lá, outro colega maravilhoso. Então, eu só posso dizer para os meus colegas que eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter encontrado, né, toda essa turma desse concurso, porque eu sei que isso ocorre com quase todos aqueles que se encontram em momentos assim, né? A terceira turma, a 4ª turma, os juízes têm aquela sincronia e acabam se tornando amigos, como aconteceu conosco. Então, para os meus colegas, eu só digo que o que a gente viveu até agora é maravilhoso, eu agradeço a companhia, desde a época que a gente estudávamos juntos, nós tínhamos uma turma que estudávamos juntos, Liege, Matias, sabe? Então, foi mais do que coleguismo, chegou mesmo no nível de amizade. Então, o que eu tenho a dizer para eles é que eles fazem parte da minha vida e farão sempre, né? Que eu desejo tudo de bom. Estou vendo hoje os meus colegas o concurso chegando, indo para o TRE, os meus colegas, tudo assim, estamos indo juntos, né, nessa carreira. Vamos ver quem vai chegar ao desembargo primeiro ali, né? Se é que alguém tem a aspiração de chegar até lá, ou de, quem sabe, né? Já que a gente já tem
50 e poucos anos, alguns estão trabalhando há muito tempo, talvez queiram descansar, não sei, se dedicar à família. A pandemia foi alguma coisa que mudou muito a nossa vida, porque nós somos muito imersos no nosso trabalho e, às vezes, a nossa família ficava ali meio de lado, né? A criação dos nossos filhos, né? Nossos maridos e mulheres ficavam meio sempre ali já só mesmo quando a gente chegava em casa, e a gente chegava em casa e ainda trazia trabalho, e agora o trabalho veio para dentro de casa e a gente está conseguindo viver bem essa nova fase, vendo a família também como integrante, conseguindo, eu agora posso dizer, eu consigo ser mãe, dona de casa, magistrada, né, esposa, tudo ao mesmo tempo e fazendo o meu melhor. Então, para os meus colegas, eu desejo mesmo que eles estejam vivendo também, que eles estejam e que eles almejem, talvez muito mais do que eu pense, né? Que eu penso no dia de hoje, sem pensar se amanhã virá alguma coisa maior, se alçar algum outro cargo. Eu desejo a eles que a cada dia eles vivam se sentindo gratos por tudo aquilo que nós temos de bagagem, né? E que foi proporcionado, claro, pela profissão que a gente abraçou. É isso. Doutora Tina, muito obrigado pela mensagem, meus parabéns pelos 25 anos para a senhora e para toda a sua turma, e parabéns também por terem conseguido se encontrar, né? Um grupo tão grande de amigos, né? Se encontrando na mesma missão profissional, não é uma coisa tão comum, e com certeza é uma felicidade também. Boa sorte para a senhora, que a carreira siga sendo sempre assim, mesmo que não com tantas expectativas tão grandes, eventualmente, mas que siga surpreendendo e agradando a senhora nesse sentimento de missão bem cumprida, até que chegue o momento da aposentadoria. Exato. Assim seja. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Luiz. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu espero que a senhora participe mais vezes do Justiça no Ar. Obrigada, eu agradeço o convite. Um abraço e um beijo para todos. Encerramos por aqui mais uma edição do programa Justiça no Ar. Quero agradecer a sua presença e participação e nos vemos na próxima segunda-feira. Programa Justiça no Ar.